plantio nesse momento. Então existem culturas que exigem profundidades diferentes. Temos ainda o outro passo de regulagem da semeadora, que são os conjuntos de compactadores do solo, ou seja, são os conjuntos que vão efetuar o fechamento do sulco que foi aberto anteriormente pelo disco de corte, pelo sulcador de fertilizante e pelo sulcador da semente. Então, aqui atrás, na parte final da semeadora, estão montados esses conjuntos de rodas, duas rodas em V, que são as rodas que vão fazer o fechamento do sulco. Aqui nós temos uma regulagem também que vai depender da condição que se encontra o solo no momento do plantio. É uma regulagem de maior compactação ou de menor compactação. E essa regulagem, ela é dada através dessa alavanca, que aqui dentro, no interior desse conjunto, nós temos uma mola, e essa alavanca vai nos dar maior ou menor pressão dessa mola. Consequentemente, vamos ter maior ou menor pressão de compactação. Ajustada essa pressão, de acordo com a prova feita anteriormente, antes do início do plantio, o produtor optou ou selecionou a pressão adequada para o plantio, engata esse batente nessa furação adequada, nessa furação existente, e aí então ajusta essa porca borboleta para que o conjunto não se desregule. Então, feita a regulagem, feita a prova, se a regulagem optada, que melhor se adequou à condição de plantio, foi nessa posição, todas as demais linhas de plantio devem ser reguladas igual a essa, para que fiquem com a mesma regulagem. Pode trazer algum prejuízo aí, algum excesso de compactação ou a falta de compactação? Bom, a falta de compactação vai provocar a existência de bolsas de ar dentro do sulco. E se ocorrer essa formação dessas bolsas de ar dentro dos sulcos, a semente não vai ficar em contato direto com o solo e vai prejudicar a germinação da semente. Então, exatamente a pressão de compactação, através dessa regulagem, ela é exatamente para nós conseguirmos evitar, ou seja, retirar do sulco as bolsas de ar que se formam natural, para obtermos um melhor índice de germinação, ou seja, aproveitar ao máximo o poder germinativo da semente que estamos semeando. E também o produtor deve observar no momento que for feita a prova inicial para a regulagem da máquina, se o excesso de pressão, isso normalmente ocorre quando o solo está com muita umidade, que o excesso de pressão ele vai provocar um excesso de compactação e inclusive pode ocasionar a retirada da semente de dentro do sulco. Então é por isso que nós insistimos muito na prova inicial que o produtor deve realizar antes de iniciar a semeadura propriamente dita. Nesse conjunto de engrenagens montados na lateral da máquina é onde vai ser feito a regulagem da quantidade de fertilizante a ser distribuída. Então o produtor, de posse do manual do operador que acompanha a semeadora, nesse manual existe uma tabela, e essa tabela serve a título de orientação, ou seja, a ponto de partida. Ele vai chegar a uma certa combinação de engrenagens que vai satisfazer a necessidade da quantidade de fertilizante a ser distribuída. Então, é somente através da troca dessas engrenagens. Aqui existem 2 esticadores de correntes, que conforme as combinações de engrenagens que vamos montar aqui, vamos mudar a posição desses 2 esticadores para manter a corrente sempre numa tensão adequada para um bom funcionamento do sistema de transmissão. Aqui abaixo também está o conjunto de engrenagens, que é o conjunto responsável pela distribuição da semente, ou seja, também o mesmo sistema do fertilizante, através de combinações dessas 2 engrenagens que vamos determinar a quantidade de semente a ser distribuída, seja cultura de soja, cultura de milho ou cultura de sorgo. Para qualquer cultura, a regulagem da quantidade de semente a ser distribuída é feita através da combinação dessas 2 engrenagens. Também aqui está o esticador da corrente, que dependendo da combinação a ser utilizada, vai mudar de posição para manter a corrente sempre numa tensão adequada para facilitar todo o processo de transmissão da máquina. Todo o que existe nessa lateral da máquina também existe na outra lateral da máquina. Então a mesma combinação
de engrenagens para o fertilizante e também para a semente deve ser utilizada nos dois lados da plantadeira para que se obtenha uma distribuição tanto de fertilizante como de semente iguais entre as duas metades da máquina. Então é dessa forma bastante simples que se realiza a regulagem das quantidades de fertilizante e de semente. A melhor maneira de saber se a regulagem foi bem feita é colocar a máquina para trabalhar. Numa prova, o agricultor pode conferir na prática se o ajuste está correto. Depois da prova, o agricultor deve caminhar pela lavoura e revisar o percurso por onde a máquina passou para verificar se a regulagem foi bem feita. Copete, como é que a gente faz essa avaliação? Bom, o primeiro passo é exatamente depois dessa prova inicial que foi feita, então o produtor vai avaliar o desempenho da semeadora na condição que está sendo efetuado o plantio. Aqui nós podemos ver, por exemplo, nessa condição, que essa aveia já está dessecada, ou seja, mais alguns dias e já vai estar em ótimas condições de plantio. E o trabalho da semeadora nessa situação foi perfeito, porque um dos princípios básicos do plantio direto é exatamente a mínima remoção do solo. Então, no caso, a semeadora, o trabalho dela tem que ser feito exatamente esse aqui. Ou seja, aqui nós temos a palha que foi cortada pelo disco de corte. A semente e o fertilizante foram depositados no sulco e, como se pode notar, praticamente é imperceptível o local onde as linhas da semeadora passaram. Então aqui nós podemos ver o sulco perfeitamente fechado, ou seja, os discos abriram o sulco, foi depositada a semente, foi depositado o fertilizante e as rodas cobridoras do solo, ou seja, as rodas compactadoras, realizaram perfeitamente a sua função, ou seja, o perfeito fechamento do sulco, retirando os bolsões de ar que porventura ficassem dentro desse sulco. Então aqui nós vamos ter perfeitas condições para a germinação da semente, que foi depositada dentro desse sulco. Então aqui se pode ver exatamente o trabalho da semeadora. Que profundidade é esta, mais ou menos? Aqui nós estamos trabalhando ao redor, o fertilizante ao redor de 7 a 8 centímetros e a semente foi regulada para uma profundidade de 3 centímetros. Então o fertilizante estaria depositado no fundo do sulco e a semente então mais numa parte superior ao sulco, na mesma linha de semeadura, semente e fertilizante, porém com profundidades diferentes. A separação do fertilizante e da semente é feita através de diferentes profundidades. Bom, depois dessa avaliação, então, é só colocar a semeadora para trabalhar e seguir o plantio. Nessa situação, a semeadora já está em perfeitas condições para o plantio. Bastaria o produtor abastecê-la de fertilizante e semente e iniciar o plantio, que vai obter um ótimo desempenho da máquina, já que a regulagem está perfeita para o plantio nessa situação.